Eu me chamo Henrique Falcão, eu faço parte da Gerência de Educação e Pesquisa da Oficina Francisco Brenan. Eu trabalho cumprindo a função de educador museal, né? Eu sou uma pessoa socialmente branca, tenho cabelo cacheado, castanho escuro. Meu cabelo ele é cacheado, ele está raspado de lado. Eu tenho um pouquinho de barba também. Estou usando uma camisa branca com a estampa vermelha de um artista chamado Aslan Pancararu. Tem algumas contas, são contas de sementes, né? São guias de Jurema, que é a religião que eu professo. Estou usando headphone e atrás de mim tem uma parede branca com flechas pretas apontadas para cima. Falar um pouco da oficina, para quem não conhece. A oficina Francisco Brenan é um museu de arte que é localizado aqui em Recife, em Pernambuco, mais precisamente num bairro chamado Várzea. E é um museu que é dentro de uma reserva florestal. Foi criada pelo artista Francisco Brenan, em colaboração de diversos oleiros, diversos mestres do barro, é importante ressaltar isso. Né? E trata-se de um espaço que era dedicado à produção de atividades artísticas. Né? Era o ateliê do artista, tanto para pintura quanto para peças cerâmicas, e também de exposição. Então, existe uma vasta área de exposições externas, com quase 3 mil obras, dentre elas esculturas, murais, painéis, pinturas, desenhos e objetos cerâmicos. Né? A partir da gerência de educação e pesquisa, que é essa que os educadores fazem parte, a instituição ela tem esse intuito de ressaltar as relações sociais, culturais, pedagógicas entre o museu e o público, né? O seu território, o território do entorno. E o foco é construir ações que vão estar viabilizando uma prática mais acessível, democrática, inclusiva, a partir dessas atividades, como essa que nós estamos realizando hoje, né, que é o curso de extensão Diálogos. Né? A gente divide as funções, nós somos uma equipe, porque nossa programação é muito ampla, tem uma série de atividades, além desse curso de extensão, e acabou que eu fiquei mais responsável por tomar a frente do Diálogos, então a maioria das pessoas do curso eu só tive contato por meio da internet ou por mensagem, então está sendo legal também ter pelo menos esse prazer de estar tá tendo contato visual. Sou eu a pessoa que manda e-mail para você. O curso Diálogos é um curso de extensão, né? Diálogos sobre natureza, cosmologia e territórios. É um curso de extensão que tem esse objetivo de criar um espaço de pesquisa, de formação, com o público-alvo de professoras, professores, educadores em geral, né? No modo amplo de se pensar a educação, e estudantes de licenciatura também, não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil. E aí, esse é o mais interessante do curso, pelo menos que eu acho. E aí, esse projeto tem esse intuito de reconhecer o potencial da educação, né, como criação de outras epistemologias, de debates. E aí foi concebido a partir da parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, através de uma proreitoria, que é a Proreitoria de Extensão e Cultura. Né? Então, é um convênio firmado nesse intuito de potencializar a função social de ambas as instituições, né? Tanto da Oficina Francisco Brenan quanto da UFPE. O curso de Diálogos ele teve sua primeira edição em 2021, com o propósito de aprofundar três eixos, que são os eixos curatoriais da instituição, que são justamente esses eixos que dão nome ao curso, né? Que é natureza, cosmologias e territórios. E a partir desses eixos, conseguiu-se notabilizar essas temáticas dentro da obra de Francisco Brenan, né? Elas se expandem a partir da poética de Brenan, contudo, trabalhando de forma independente, descentralizando de Francisco Brenan e abrindo um espaço para essas discussões entre as várias narrativas presentes, né? Principalmente na companhia das comunidades tradicionais, da arte contemporânea, como isso tudo vai estar conectado com o fazer educacional. Isso na primeira edição. Na segunda edição, ela foi intitulada Por que Educar no Fim do Mundo? Foi debatida a forma como diversos grupos sociais se relacionam com a natureza, né, com destaque para os desafios encontrados nesses professores, educadores em geral, diante da articulação de temas como crise ambiental, crises climáticas, antropoceno, né, e como isso vai ser abordado no cotidiano da escola. Nessa edição, que nós estamos aqui,
que é a terceira, a gente fez um curso voltado para celebrar, e não só celebrar, né, mas, enfim, pensar criticamente sobre os 20 anos da implementação da Lei Federal de número 10.639/3, que é essa lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas instituições de ensino, né? E que posteriormente é ampliada para a Lei 11.645/8, que inclui a obrigatoriedade do ensino de cultura e história dos povos indígenas, dos nossos povos originários, e acaba trazendo mais diversidade, novos olhares para esse currículo escolar, como a gente deixou explícito no manual, que acho que todo mundo aqui teve acesso, né? E aí, como pensar, tanto de forma histórica, metodológica, como isso impactou a produção da gente estudar arte, da gente debater a educação com uma perspectiva antirracista, né? O curso de Diálogos desse ano é uma contrapartida do projeto Natureza de Francisco Brenan, PRONAC, 22/19/94. O curso ele tem 3 módulos, cada módulo com 3 encontros. Né? O primeiro foi a conferência com a professora Nilma, que foi incrível, né? A conferência de abertura. Em seguida, a mesa de diálogos, que foi o anterior, né? Com o professor Rosenilton, o professor Alan da Rosa. E, por fim, que é hoje, no caso, né? É uma discussão didática. Então, hoje nós estamos no nosso último encontro do primeiro módulo. E aí, hoje a gente vai falar com Cristiane Coelho, né? Nossa discussão didática se dá com Cristiane Coelho, que vem representando a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, né? E a Cris Coelho, ela é graduada em Pedagogia, ela é pós-graduada em Psicopedagogia e está nessa caminhada da educação há mais de 15 anos. Ela é uma pesquisadora com ênfase nas práticas pedagógicas afro-referenciadas. Ela é produtora de material pedagógico também, afro-referenciado. Ela é contadora de histórias, ela é arte educadora e ela exerce o cargo de diretora da Escola Afro-Brasileira Maria Filipa. É uma escola de suma importância, se localiza lá em Salvador, na Bahia, e ela é a primeira escola afro-brasileira do país. O que isso quer dizer? Que ela é uma escola que ela tem o seu currículo, ela é basilar, né, com o objetivo de problematizar desde cedo a questão racial com as crianças, né, de modo a superar, pela via pedagógica, o racismo que a gente vive na nossa sociedade. E ela já está aqui, já vou passar a palavra para ela. E queria falar que no manual existe a carga horária de leitura, né, que a Cris passou também, todos os participantes passaram. E aí eu queria frisar que essa carga horária de leitura de referências, ela faz parte da carga horária do curso, né? Então, todo mundo prestar atenção no manual que vai ter o material que a Cris indicou. Cris, é um prazer estar aqui com você. A gente se conheceu lá em Salvador, né? Eu fui levar a carta convite pessoalmente, porque eu já estava indo fazer um trabalho da oficina em Salvador e tive o prazer de conhecer a Escola Maria Filipa pessoalmente e conhecer Cris, e conhecer o espaço e conversar um pouquinho. E estar com você hoje aqui essa noite é de grande prazer, Cris. Só agradecer a tua participação e passar a palavra para você. Oi, gente, boa noite. É um prazer grande estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho e aprender. Muito grata, viu? Muito feliz com o convite. Já posso começar, é? Pode sim, pode sim. Oi, gente. Que bem, viu? Tá aqui com todos vocês aqui falando, apresentar um pouquinho, né? Apresentar a primeira escola afro-brasileira, né, em território nacional, que é a Escolinha Maria Filipa, que traz, como o Henrique falou, né, como base as propostas para a promoção de educação antirracista, afro-referenciada, e a gente traz também a fala de ser uma prática afroafetiva, né? Em se pensando que o racismo, a escola é o segundo espaço social, né? Na educação infantil, onde se inicia o racismo, né? Após a família,
Então, acho que é muito importante, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre como promover uma educação antirracista dentro do espaço escolar. Eu continuo, Henrique. Já é minha fala? Como é? Sim, você pode ficar à vontade. Você tem cerca de 1 hora disponível para falar. E aí, no Ai, final, gente, que maravilha. pode ficar à vontade. No final, Pronto, só deixando explícito, vamos abrir sim para as pronto. perguntas, né? Eu vou estar aqui ligado nas perguntas Sim, e vou te passando no pronto. final. Eu acho, eu acho que eu inicio primeiro dizendo como nasce a Escola Maria Filipa, não Perfeito. é? A idealizadora da escola é a doutora Bárbara Carine Soares Pinheiro. E a história começa assim. Ela estava a vias de receber a sua filha, né, pelas vias da adoção, que era uma criança negra, e ela começou a pensar, né, na busca da escola, e começou a buscar uma escola que pudesse pautar sobre a identidade de uma criança negra que estava por vir. E foi em busca dessa escola. Tal surpresa, ela não encontrou essa escola. E aí ela começa a pensar na construção desse espaço. E ela começa a escrever, inicia escrevendo um projeto político-pedagógico. E ela começa a escrever, busca algumas pessoas que pudessem contribuir, né, com esse projeto político. E ao final, em 2018, ela encerra essa escrita e ela diz assim: acho que agora sim temos uma escola. E aí o projeto escrito, ela vai em busca desse espaço físico, né? E busca esse espaço. Em 2018, ela encontra e já inicia aí como, né, no momento de decolônia, ainda não enquanto escola de educação básica. Só em 2019, a Maria Filipe abre as portas enquanto escola de educação infantil da educação básica. Então, a gente inicia lá em 2019, primeiro ano, né, de Maria Filipe. Logo em 2020, a gente vem enfrentar uma pandemia, que não foi fácil, não é? E aí, para uma escola que só tinha um ano, estava um bebê ainda, né? Enfrentar um processo em que tantas escolas, outras que já estavam firmadas, né, dentro do mercado, já tinham, né, uma certa estrutura, não estavam conseguindo, né, manter as portas abertas. Então, a gente pegou a nossa proposta, fez um diferencial para apresentar durante o período de pandemia, porque a partir dali, toda a equipe estaria na casa das pessoas, não é? A gente ia fazer algo que a gente nunca fez, enquanto profissionais, enquanto professores, e ali se inicia um processo, né, de se pensar em se manter. E ali a gente também iniciou como sobrevivência mesmo as afroeducativas, que são os nossos cursos. E durante toda a pandemia, a gente compartilhou as nossas práticas com pessoas do Brasil inteiro e do mundo, educadores. A gente já está hoje na nossa 10ª edição de Afroeducativa, mas lá no início a gente fez um movimento mesmo de sobrevivência, de aquilombamento, de coletividade, com tantas pessoas, né, de outros espaços, famílias, educadores, compartilhando um pouco do que a gente faz dentro da Escolinha Maria Filipa. E aí, 2020, 2021, pandemia, retornamos para o presencial. Em 2021, depois da segunda dose, com toda a equipe. E aí, né, a gente não parou mais. A Escola Maria Filipa, ela traz como diferencial realmente as nossas práticas, né? Nós somos pautadas, né, com um calendário que chamamos de calendário decolonial, que permeia, né, quase tudo que a gente faz. A nossa estrutura pedagógica é uma estrutura, né, se dividida em 3 unidades, só que nós chamamos de eixos estruturantes. E esses eixos levam 3 nomes. O primeiro eixo é ancestralidade, o segundo eixo, identidade, e o terceiro eixo é comunidade. Por que, que a gente começa por ancestralidade e não por identidade, como a maioria dos espaços educacionais? Porque a gente inicia pautado na filosofia Sankofa,
que para se entender quem a gente é preciso entender sobre o que vieram antes, né? Os que vieram antes. Então, é por isso que a gente inicia falando de ancestralidade. Essa é a nossa estrutura pedagógica. A nossa estrutura física. Todos os nossos grupos, as salas, as turmas, são nomeadas com nomes de reinos e impérios africanos e indígenas. Por quê? Porque a gente precisa falar de um continente, a gente precisa falar de um continente diverso, de 54 nações diversas, com identidades completamente diferentes, e a gente precisa fazer conexão com o que a gente quer falar com as nossas crianças. Então, as crianças de cada grupo, eles se sentem pertencentes aos reinos e impérios e ao povo, ao qual eles estão inseridos. Por exemplo, as crianças do Império Axante, no eixo ancestralidade, eles aprendem tudo sobre o Império Axante. As crianças do povo Pataxó, eles entendem e aprendem sobre o povo Pataxó. As crianças dos povos Yanomamis, eles aprendem tudo sobre os Yanomamis. As crianças do reino de Daomé, eles aprendem sobre o reino de Daomé. Então, é muito importante. Mas como é que isso acontece? Né? As pessoas perguntam, como é isso, Cris? Vocês fazem? Como é esse currículo? Né? Que a grande inquietação das pessoas é o currículo. Né? Nós somos registradas enquanto escola afro-brasileira. A gente tem toda a legislação que rege a educação. A gente traz as bases comum-curriculares. Quem é da educação infantil e do ensino fundamental entende sobre as bases comum-curriculares. Não são as melhores, né? Porque as bases são excludentes, ela não pauta sobre a infância das nossas crianças pretas. Mas é a legislação que a gente tem. Então, a legislação diz para a gente lá que a criança do primeiro ano do ensino fundamental precisa aprender sobre sequência matemática, mas ela não disse como. E a gente vai lá e busca o osso de Lebombo, primeiro artefato matemático, e diz: a gente aprende a partir daqui. Certo? Eu preciso falar de geometria. E a gente vai lá e busca a geometria sona. Então, a legislação diz que você precisa aprender geometria, mas ela não diz por que vias. Então, é isso que a gente faz, vai lá e busca. A gente precisa aprender sobre ciência e tecnologia africana. Sobre ciência e tecnologia, a gente vai lá e busca os nossos. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo acontecer um currículo que está posto, que a gente precisa seguir, de certa forma, né, sobre os parâmetros curriculares, mas a gente busca nesse lugar que para a gente é mais do que berço, é útero, né, de conhecimento, de tecnologia, de ciência, de medicina, de arte, de matemática, de oralidade. Então, tudo que a gente faz, a gente parte de lá. Agora, por exemplo, você está falando aqui do Instituto de Ciência, Instituto Oficina em Cerâmica, não é isso? Nós na Escola Maria Filipa, a gente tem aulas, por exemplo, de hip hop, e temos rimas e improvisos, grafite. Por quê? Né? Como é que surge? Eu estou falando isso para a gente entender que os parâmetros dizem para a gente que a arte precisa acontecer na escola. Claro que a gente tem capoeira, dança, circo, né? Tanto teatro, artes visuais. Mas esse ano chegou, né? Desde que eu fui para Maria Filipa, eu chego na Maria Filipa em 2019 enquanto professora de 4 impérios. E quando eu cheguei, eu disse, poxa, né, de onde eu venho, eu tenho um filho, né, que faz grafite, que é tatuador, que movimenta o corpo. E eu pensei, gente, eu preciso trazer isso para cá. Eu preciso trazer isso com intencionalidade pedagógica mesmo. E aí eu trouxe o hip hop, porque a narrativa africana, ela diz que a aquisição do conhecimento se dá através do corpo. Né? A gente fala sobre afroetnomatemática, e a aquisição do conhecimento se dá pelo corpo, sabe? Se a gente tivesse estudado matemática dentro da narrativa africana, lá atrás, eu e tanta gente não teria tanta dificuldade, né? Para os estímulos do raciocínio lógico, a gente não teria tantos tabus, tantas amarras. E eu disse, poxa, peraí, ainda por que não trazer hip hop? Tá falando que a gente tem que movimentar o corpo, né? É uma arte que não se vê, que está invisibilizada. Por que não o hip hop? E aí veio o hip hop. As crianças tiveram, assim, um avanço. E a gente precisava falar, porque a partir do primeiro ano e tal, a gente precisa falar de produção textual. Por que não batalhas e rimas para a gente trabalhar a oralidade? E aí que já entra a batalha de rimas e as nossas crianças estão assim, criando textos, estão escrevendo livros a partir do estímulo, não é? Da
da oralidade. E tudo isso é nosso, está dentro das comunidades, não é verdade? Tudo isso está aí, está posto, essa arte está aí. Uma arte que é marginalizada, né? Que é invisibilizada. E eu sempre fui muito inquieta, né? E aí, o ano passado, eu estava aqui me arrumando para ir trabalhar e tal, e estou vendo a secretária de Cultura de São Paulo, que era a primeira mulher preta a ocupar aquele espaço. Ela disse: poxa, eu estou muito feliz, porque agora eu vou conseguir trazer o meu povo, né, para ocupar essas cadeiras. E ali eu, poxa, por que não pensar numa semana de arte negra na escola, né? Aí nós fizemos a nossa primeira semana de arte negra, inspirada no Abdias do Nascimento, ano passado. Mas esse ano eu digo, não, a gente precisa ampliar a arte negra e indígena. E a gente, né, foi a primeira escola a invadir o Museu Afro. A gente ocupou o Museu Afro com a arte produzida pelas crianças, né, de rimas e improvisos. As nossas crianças produziram um filme, a escola é trilingue, eles produziram um pequeno filme baseado na Nigéria, né, que é a nossa segunda maior produtora de cinema depois de Hollywood, conhecida como Nollywood. Então, as crianças aprenderam sobre Nigéria, e tudo que a gente faz é fazendo conexão com os países do continente africano, né? Então, assim, nesse momento, eles falaram sobre a Nigéria, conheceram todas as potencialidades da Nigéria e produziram um filme, né, muito bacana. Eles apresentaram audiovisual, eles apresentaram arte indígena, eles receberam pessoas indígenas na escola para poder estar, né, auxiliando nesse processo e guiando esse processo. Então, assim, o tempo inteiro a gente está fazendo conexão. A gente fala da mitologia dos orixás. Já que falaram-se tanto tempo da mitologia grega e estava tudo bem, por que não falar da mitologia africana? E a gente fala na mitologia africana. Como é que a gente fala da mitologia africana dentro do espaço escolar? A gente entende as divindades como corpos políticos. Então, agora a gente precisou falar de Obaluaê. Então, a gente trabalhou agora a mitologia de Obaluaê. Como é que a gente faz isso, gente? Como é que a gente faz isso? Não, não tem o vento. Como é que a gente faz isso? Faz o seguinte, a gente estudou sobre, eu deveria ter trazido umas imagens. Nós produzimos ciência. Então, montamos um laboratório, porque a gente tem material, né, eu produzo um material que fala a cura ancestral baseado nos papiros medicinais, na anatomia humana, que já era o estudo dos povos egípcios. E aí, montamos o laboratório, mas estamos falando de Omolu, de Obaluaê, estamos falando de cura. E a gente trouxe representações de pessoas negras e indígenas que trabalham para a busca de cura. A gente tem a Jaqueline Góes, não é isso? E tanta gente. Então, inspirada na mitologia de Obaluaê, nós trouxemos um monte de gente preta e indígena que produz ciência, que busca a cura. Então, as crianças, né? Mas a intencionalidade pedagógica disso, atividade sensório-motor do tato, porque eles produziram amaci, eles produziram banho de folhas, produzido pelas crianças, atividade sensorial, ciência, tecnologia, cura, busca, pesquisa, porque a cura é ancestral. A gente tem alguns papiros, né? Papiros que mostram a evidência do uso das ervas como base para a cura de muitas doenças, né? No passado. Então, a gente traz isso de volta. A gente sabe que a produção dos remédios, né? A base, né, do princípio ativo, a grande maioria das ervas. Então, as crianças produzem, conhecem as ervas, para que serve. A gente tem uma horta na escola, né, com algumas plantas sagradas e medicinais, porque a gente também cultua o respeito à ancestralidade, às divindades, e a divindade também é a natureza, são as folhas. Então, a gente tem um cantinho de folhas, que é o campo sagrado, que a gente chama da nossa farmácia ancestral, e aí de lá a gente tira e as crianças produzem o que eles levam para casa, o banho. Então, a gente falou da transformação, não é? Do milho, do boborô, do milho em pipoca, né? Da sua propriedade curativa. Então, as crianças produziram, levaram para casa
todo um kit realmente de cura para as suas famílias. Então, a gente está conectando. Início do ano, a gente falou da mitologia de Iemanjá, a gente foi lá para a Nigéria, onde é que surge o mito? A gente falou da Nigéria, e a gente vai lá e traz as potencialidades da Nigéria. E assim a gente faz, vou falar de Oiá, eu falo de matriarcado, de potência, de matripotência, sabe? Da importância do matriarcado. E a gente vai lá para algumas civilizações. Então, assim, a gente está o tempo inteiro conectando. A gente teve a mitologia de Xangô, e a gente fala, né, de ser justo, né, do poder da justiça, da liberdade, sabe, do respeito ao outro e à outra. Então, a gente está sempre conectando a partir de política, sabe, de conhecimento ancestral, tecnológico. O tempo inteiro a gente está fazendo conexões, sabe? A gente não chega lá simplesmente para falar do orixá, a gente fala realmente dentro de uma visão, de uma cosmovisão realmente política. E a gente tem a Afrotec, porque são todos projetos, gente. A gente agora tem a Afrotec, né? Que é uma feira de ciência e tecnologia africana, né? Essa feira surge quando Bárbara lança o livro dela, História Preta das Coisas. Ela me presenteou com o livro. Ela disse: olha, minha irmã, vou te dando esse livro aqui. A primeira pessoa que eu estou dando é o livro para você. E aí, né, ela me deu o livro, eu comecei a olhar o livro, consumir o livro assim numa noite. Disse: gente, isso aqui vai virar um projeto. A gente vai fazer uma feira de ciência. E aí eu digo: poxa, eu falei com um amigo meu, Bruno. Eu disse: Bruno, eu preciso nomear essa feira. E aí é uma feira de ciência, tecnologia africana e tal. E aí ele falou assim, ele disse para mim, Afrotec, eu digo, pronto, vai ser Afrotec. A gente já está na nossa terceira edição de Afrotec. Como é que funciona a Afrotec? A Afrotec as crianças e famílias produzem alguma invenção científico-africana. Né? O livro da Bárbara ela traz 50 invenções, mas a gente tem muito mais do que isso. Né? Então a gente tem um semáforo, a gente tem o microfone, a gente tem a maquiagem, a gente tem a sandália, a gente tem a escova de dente, a gente tem o GPS, absorvente, uma infinidade de coisas. E as famílias escolhem que produção elas querem fazer. O ponto dessa feira é que precisa ser produzido a partir de material reciclável. Então, todas as produções precisam ser a partir de material reciclável. E a gente foi para a primeira edição, que foi um sucesso. E aí foi quando todo mundo, poxa, pessoas do Brasil inteiro queriam entender sobre muita coisa da Maria Filipa. E a gente, dentro da medida do possível, a gente tenta, né, dar o retorno para todas as pessoas que procuram a gente. Mas foi um boom, a Afrotec. E é isso, a gente está indo agora para a nossa terceira edição, não é? A gente. E é importante dizer que todos esses projetos, gente, tá linkado em um eixo desse que eu falei, em ancestralidade, ou identidade, ou comunidade. Agora a gente teve. O que a gente está fazendo, a gente teve Marcha das Margaridas. Então, as crianças vão montar uma feira, né, com as famílias para vender, de luta ao movimento, né, ao MST. A gente tem um dia de Marielle Vive. Então, as crianças aprendem, né, sobre a função, né, do vereador ou da vereadora. A gente trabalha de forma interdisciplinar, ou seja, a quinta vereadora mais votada, né, numeração ordinal, na comunidade da Maré, como é que funciona a organização, o que é comunidade, qual a função, muita coisa eles aprendem sobre Marielle Vive. De Marielle Vive saiu um projeto que a gente também divulgou, foi divulgado em rede nacional, as nossas crianças produziram leis, e um pessoal, né, de uma emissora disse, poxa, vamos pegar isso aqui, a gente pode publicar. E aí as crianças criaram, né, entenderam como funcionava uma Câmara de Vereadores, criaram uma Câmara de Vereadores, eram crianças do primeiro ano do ensino fundamental, e criaram as leis, e as leis foram as mais lindas possíveis. Direito a ser criança, né, cada um falou da parte de suas realidades, ou da realidade de pessoas próximas, direito a vestir branco às sextas-feiras, sem ser motivo de chacota nos espaços, que a família deveria amá-la incondicionalmente,
Então, as pessoas foram partindo a partir de suas vivências, de suas realidades, daqueles que eles buscavam. E foi, assim, muito emocionante, porque a gente registrou isso e foi levado, assim, para muita gente, para o mundo, as leis criadas pelas crianças da Maria Filipa, e foi muito legal. Inspirado no projeto Marielle Vive. Que mais, gente? Dia da Água, por exemplo. As nossas crianças não fazem aquelas atividades tão tradicionais, né? De se enfeitarem, nada disso. Eles fizeram um manifesto, em apoio aos povos Yanomamis, né? Na época, nosso então presidente, ele tinha feito uma... Porque eu fico assim, gente, pegando as coisas, aí vai criando os projetos. E assim, né? Tem uma coisa que já está estabelecida, mas não é algo que não possa sofrer alteração. Não um projeto engessado. E aí ele falou, poxa, o peixe dos rios estão contaminados. Ele, então para de comer peixe. A solução que ele trouxe na época, eu digo, peraí, ainda. Né? E aí eu levei isso para as crianças, para movê-las ali e tal, e criamos um projeto de um manifesto, né, em prol dos povos Yanomamis. E aí foi muito lindo, né? Eles trabalharam na produção textual e fizeram um poema para os povos Yanomamis. Ficou muito lindo, né? De busca, de protesto. Então, no Dia da Água, a gente faz isso, ao invés de vestir as crianças, né? No dito dia do Irídio, como as pessoas chamam lá, a gente chama, né? Dia dos povos originários. Não se descobrem terras habitadas. Então, para a gente também é um dia de luta, de protesto, sabe? De pensar nas pautas dos povos originários, de falar em demarcação de terra, de falar em aldeamento, falar em saúde, falar em respeito. Então, a gente está o tempo inteiro. Nós temos um manifesto criado pelas crianças também agora, esse ano, no Dia dos Povos Originários, que todas as pessoas precisam assinar esse manifesto. Então, as crianças, quando chegam, você assinou o manifesto? Então, todo mundo precisa assinar o manifesto em prol dos povos originários. E aí, no final, a gente tem o eixo comunidade, que já está no finalzinho, né? E aí, no eixo comunidade, a gente tem, né? Eu comecei falando, eu queria falar sobre matriarcado, na realidade, né? Se vocês conhecerem Salvador, para quem já conhece, tem uma feira aqui em Salvador que chama Feira do São Joaquim. Eu acho que é a maior feira da América do Sul, assim, sabe? É uma feira muito grande, gente, mas é um reduto africano mesmo. Então, assim, o povo de Santo se encontra muito. Para a gente é um lugar de troca. E como eu estava escrevendo sobre matriarcado, comecei, né, a fazer algumas coisas. Depois poxa, por que não pensar, né, numa proposta de educação financeira, né, para as crianças? E aí virou um projeto que né, eu intitulei de Olojá Street. E a gente falou, né, sobre educação financeira, mas dentro de uma narrativa africana, não é? E aí inspirada no mercado iorubano, que era a minha pesquisa, inspirada no mercado iorubano, que o mercado não é somente o lugar de comprar e vender, é o lugar das trocas, trocas de afeto, sabe? É o lugar do acolhimento, é o lugar, sabe, que a gente se sente, né? Não estou bem hoje, eu vou ao mercado, sabe? E a Feira de São Joaquim é muito isso. E aí eu disse, não, eu vou pensar num projeto de educação financeira para as nossas crianças a partir desse viés, a partir dessa narrativa. E a gente aí, né, montei tudo e tal, e levei as crianças para a feira. Eles conversaram, eles foram dentro da feira, e aí conversaram, conheceram as pessoas, conheceram as casas, conheceram a Casa dos Tecidos. E o pessoal é muito solícito, e a menina lá falou para eles de onde vinha cada tecido, quais países vinham os tecidos, e aí quando eles chegaram, a gente foi pesquisar sobre os países que vinham os tecidos, sabe? Então eles conheceram assim muita coisa. E no final, como culminância, nós trouxemos a feira para a escola. Então nós pedimos doação de muita coisa, né, para ser comercializada, para que a gente pudesse trabalhar ali valores com as crianças, a questão matemática, né, a questão do start, do raciocínio lógico, a questão da troca. Então eles doavam, eles vendiam, eles davam, muito como acontece na feira, as famílias conversavam, e a gente fez realmente um espaço da feira, né? E a gente finalizou com o Olojá Street, que esse foi esse projeto. Alguém falou da formatura. Então, nossa formatura foi muito linda mesmo, né?
Eu sempre fico pensando, gente, em como não reproduzir, que a ideia é essa, não reproduzir ações de espaços brancos, né? Então, aquela formatura que todo mundo bota um anelzinho, não sei o que tal, problema nenhum, sabe? Mas eu sempre pensei que podia ser diferente, sabe? E de desconstruir tudo isso que estava aí. E aí, na formatura, essa foi a última, que a gente já teve outras. Eu pensava que tinha que ser algo muito simples, mas tão potente, mas sem aquela coisa do, sabe? Daquele roteirinho que está posto, né, nos espaços de formatura. Então, a ideia era que as crianças existissem, né? Foi conversado com as famílias, a roupa de ração, a gente chama roupa de ração aqui, né? Que é uma vestimenta que a gente fica dentro do terreiro para cuidar das coisas, né? Uma roupa. Então, as meninas e os meninos, todo mundo com roupa de ração. E ao invés de anéis de formatura, as crianças confeccionavam o que chamam, né, a gente chama de guias. Né? Eles confeccionavam guias, a escolha deles e delas. E aí eles confeccionavam essas guias e ao invés de anéis, eram as guias. A gente tem um parque aqui, uma reserva na realidade, que chama Parque São Bartolomeu. Né? Parque São Bartolomeu é um lugar que você transpira ancestralidade, gente. É uma reserva, sabe? Com cachoeiras, que está degradada por conta do processo, né? Do cuidado, mas é um local sagrado. Então, desde que eu inicio a minha caminhada na Maria Filha, enquanto educadora e tal, eu promovo que eu faço cursos presenciais. Então, isso é um pouco esse lugar, porque ali eu tenho, né? O que me não é o que eu preciso, enquanto acolhimento ancestral. Foi um quilombo conhecido como Quilombo do Urubu. Foi morada da guerreira Zeferina e dos povos tupinambás, que ali habitavam, que habitam, e que habitam, eu costumo dizer que habitam. E tem algumas cachoeiras. Temos a cachoeira de Oxumaré, de Oxum e de Nanã. E a proposta era que a gente fizesse o nosso ritual nosso de passagem, que a gente, né, formatura, às margens da cachoeira. E aí a gente fez todo o nosso ritual, e foi na cachoeira, e foi muito lindo. As crianças tinham um padrinho, ou uma madrinha, ou dois, como eles quisessem, ou três. E no momento a gente, né, nossa pró de capoeira, levou o atabaque e foi lá para o alto da cachoeira. A gente pediu licença para a gente realizar o nosso ritual de passagem, de emancipação daquelas crianças, sabe? De projeção daquelas crianças. A gente pede, né, o auxílio da espiritualidade, da ancestralidade, que nos apoiem e que emancipem todas aquelas crianças, aquelas pessoas que ali estão. E aí a nossa pró sobe, né, o atabaque, e as crianças dizem, antes, eles já conhecem as mitologias dos orixás, eles dizem que canto eles querem ouvir, que ponto eles querem ouvir no momento da sua passagem de ciclo. E aí a nossa pró de capoeira, e eu chamo, eu sempre me dirijo às crianças, né? Por exemplo, temos Pétala, né? Agora o ciclo de passagem da nossa rainha e o seu reinado, que é a sua família. Então a gente sempre trata como reinado, sabe? Então a gente está agora, e aí a família vai e faz a coroação, e a gente canta, é para algum que ela escolheu, a gente canta para algum. É para olhar, a gente canta para olhar. As crianças dizem como é isso, entendeu? Como é que é? Elas conduzem um pouco disso, porque né, a gente se organiza antes, então eu quero que cante para olhar. Então, na minha passagem, eu canto para olhar. Então, a gente já organiza, eu já estou com a lista ali tudo direitinho, e aí a Prodandara toca para olhar, e a criança faz, e todos nós vibramos, porque é uma passagem de ciclo. É importante que todos nós enviemos energias positivas, que aquela criança emancipe na vida, que as coisas sejam tranquilas, que ela tenha caminhos abertos. Então, um ritual realmente de passagem. E aí o pessoal, né? A política de bolsa, então, a gente
abre o edital, gente, geralmente no final de outubro para novembro. A gente tem um edital, né, que a gente traz crianças indígenas em situação de vulnerabilidade social. Então, são disponibilizadas algumas bolsas. A gente não sabe quantas, mas depende, porque até hoje, quem entrou em 2019 não saiu da bolsa. E a gente fica querendo, né, que a família, né, fique bem, que as coisas melhorem para a gente poder incluir uma outra criança no projeto. Mas isso não tem acontecido. Mesmo assim, hoje a gente tem 30% do corpo da escola são de bolsistas. E a gente tem uma campanha que adote um educande a partir de R$ 5 pelo Catarse, para que mais crianças possam adentrar para o projeto. É, minha filha, é um negócio de louco, viu? Eu digo para todo mundo o seguinte, que a visibilidade precisa virar cifrão, ainda não virou. Um monte de gente diz, pô, que projeto lindo, mas precisa virar grana. Ainda não virou. Visibilidade, as pessoas amam, adoram, mas precisa virar grana para a gente reverter. A gente faz um monte de coisa. A gente faz cursos, a gente faz afroeducativa, a gente faz um monte de coisa. A gente dá um giro assim, mas a gente tem um catarse, não é? Que é o que eu falei, a partir de R$ 5 vocês colaboram. Só entrar lá na escola, na página da escola, e clicar lá, que já cai direto a partir de R$ 5. Eu não tenho link aqui, gente, mas se vocês forem na escolinha mariafilipa.gmail.com, ou aí é o e-mail, vocês podem mandar para esse e-mail, que a Thaís vai receber vocês e vai direcionar. Então, na página da escola, já tem um link que vocês conseguem fazer a doação. Mais perguntas? Podem perguntar. Acho que eu falei assim, mas tem muita coisa, gente, que acontece dentro da escola, né? A gente pauta, a ideia, é o nosso compromisso, é o nosso legado, promover uma educação antirracista, uma educação afroafetiva. Por que eu digo isso? Porque as nossas crianças pretas, nos espaços escolares, principalmente a educação infantil, são aquelas crianças em que o cabelo não é alisado, em que a pró não penteou o cabelo, não é o desenho mais bonito, ela aquela criança que está do lado sempre, que quando ela chora, ela não é acolhida, sabe? Então, isso faz parte. O afeto, ele é um grande, é tudo, gente, quase tudo. De se pensar na emancipação de uma criança, sabe? A gente costuma dizer o seguinte lá na escola. Primeiro que a gente não traz, né? Não trabalha a autoestima nem a representatividade falando de história de sequestro, da história do sequestro de negros e negras, não só para o Brasil, mas para todas as partes do mundo. A gente parte de uma história que surge antes, tem uma história para ser contada, sabe? Uma história muito potente, uma história de reinados africanos, uma história de ciência, de tecnologia, sabe? E é sobre isso que a gente fala com as nossas crianças. Cris, quais os maiores desafios que vocês percebem em uma escola tão plural como esta? Eu acho que é um processo de desconstruir-se mesmo, sabe? A desconstrução, tem sido, né, um processo que desafia a gente. A gente está montado dentro de uma estrutura realmente colonial. A gente está embasado nisso há mais de 500 anos. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar vendo, pensando nas nossas falas, nas nossas ações, desconstruir-se. Há dificuldades, enfrentamentos no desenvolvimento de uma proposta como esta, sim, quais? Partilha com a gente. Partilha com a gente as tecnologias também para este fim. Se há dificuldades, eu acho que eu respondi mais ou menos isso. É o processo da desconstrução mesmo, de estar pensando. A gente montar uma brincadeira e depois pensar, essa brincadeira tá sexista. A gente está entendendo que a coisa está fazendo efeito ali, está surtindo dentro da gente. Gente, acabei de ter uma fala extremamente homofóbica. Acabei de ter uma fala extremamente racista, capacitista. O que é isso? Sabe? Então, assim, é o processo. A gente está indo essa desconstrução, isso desconstruir é o nosso grande desafio. Mas a gente precisa iniciar a fazer isso. Eu costumo dizer que a gente está vivendo realmente um processo, um momento de um levante intelectual,
A gente está aí o tempo inteiro se esbarrando, sabe? Né? Dizendo, pô, refletir. Puta que pariu, meu Deus, o que foi que eu falei? Foi que eu fiz, sabe? É isso. Como se dá? Ah, utilizar o alfabetário para ficar encantados, que legal. Sobre o uso. Ah, do hip hop na escolinha. Então, o hip hop, as crianças fazem dança de rua, break hip hop. Qual a intencionalidade disso, gente? Movimentação, lateralidade. A gente tem até uma pedagogia hoje que é a psicomotricidade, não é? Que fala sobre a movimentação do corpo. É africano, sabe? Um corpo precisa estar liberto, ele precisa estar livre, ele precisa movimentar-se. Se eu não movimento o meu corpo sobre lateralidade, como é que eu vou entender que o 4 vem depois do 3? E assim, né? Como é que eu vou entender essa sequência numérica matemática? Sabe? Para a questão da oralidade, o corpo é de extrema importância, gente. Sabe? O corpo, ele faz você fazer assim, ó, desabrochar. A gente tem visto lá crianças que ficavam sempre no cantinho, que não queriam, aí mexe o pé daqui a pouco. E a gente vê o resultado disso nas produções que eles fazem, nas escritas, na criação de histórias, a gente trabalha com texto coletivo, na produção de histórias, sabe, na autoestima, sabe? Então, o reflexo, gente, é positivo. Movimento corpo, ó. E o nosso professor, chamado Chocolate, ele é maravilhoso. Pergunto mais os enfrentamentos políticos sociais para além dos muros da escola nas relações com a sociedade mesmo, se houver. Então, sempre tem, né? A gente é a primeira a falar de uma educação emancipatória, sabe? Eu costumo dizer isso. A gente está num lugar, num reduto de escolas brancas, sabe? Então a gente é um incômodo, sabe? A gente fala de coisas que incomodam, sabe? A gente propõe práticas que deixam as pessoas irritadas, sabe? A gente fala de coisas que as pessoas não gostam de falar, sabe? Mas que sempre estiveram aí. Ah, de repente vocês estão falando de tecnologia africana. Sempre existiu a potência africana, sabe? Sempre existiu. Só houve um processo intencional de apagamento. E a gente traz isso. Já apareceram pessoas, tipo assim, eu costumo dizer que são os perdidos que aparecem, né? Tipo, poxa, eu estava super já decidida para colocar minha filha aqui, mas vocês têm uma professora trans. Então não é legal e tal. Vocês não estão preocupados com isso? Não, a gente não está preocupada. A gente está super feliz de ter um professor, sabe? Provavelmente essa escola não é para essa pessoa, não é para a filha dessa pessoa, para essa família, sabe? Aí uma outra, tal, já estamos finalizando e tal, matrícula, e ela diz o seguinte: estava tudo certo, Cris, de repente eu abro a página e vi que vocês fizeram uma feijoada de algum. Então, tipo assim, a minha decepção foi grande. Então, tudo bem, não é? Tá tudo bem. A gente vai desagradar algumas pessoas, sabe? Mas a grande maioria das pessoas que chegam na Mara Filipe é alguém que já entende, né? O que é que essa escola propõe, sabe? Qual é a metodologia, a didática dessa escola, sabe? Quais são as temáticas desse espaço? É a projeção de educação crítico-reflexiva, porque algumas pessoas me perguntam: poxa, Cris, e quando essas crianças saírem daqui, vão sair ótimas, potentes para enfrentar qualquer espaço, sabe? Para estar no enfrentamento de qualquer espaço. Cada escola é um mundo, cada comunidade. Então, né? Isso aqui é um desafio. A gente tem uma lei. A gente sempre digo, gente, a gente precisa se amparar na lei 10.639, que está aí. E fala sobre os saberes ancestrais africanos. E a gente precisa sair do lugar, porque as pessoas ligam muito isso à religiosidade. E tem muito mais para se falar de África, gente. Berço da ciência, da tecnologia, da medicina, a primeira médica, Mary de Pitar, sabe? Anatomia humana, as invenções. Se a gente hoje consegue fazer irrigação para a agricultura, vamos lá para os egípcios. Então, tem muita coisa para se falar sobre África, sabe? Então, acho que a gente precisa propor, convidar as pessoas a fazer uma viagem, sabe? Por esse continente tão diverso que é a África.
sabe? Pensar que não somente no dia 20 de novembro, que a gente veste lá, bota uma dança, capoeira, samba, acarajé e tal. Não é sobre isso. É também, mas não é só isso. Tem muito mais para a gente entender de um povo, sabe? Tão diverso, percussor do mundo, do posto. Então, as pessoas precisam realmente se despir, sabe? Dessa intolerância, dessa intolerância terrível que é não se falar do continente africano. Desconstruir o continente como um país. Gente, é um continente com 54 países muito diversos. Angola nada tem a ver com a Nigéria, sabe? É uma coisa das pessoas virem na Bahia, virem em Salvador e dizer, eu conheci a Bahia. Você conheceu Salvador. Ou então conheci o Brasil. Então é muito diverso. A gente em Salvador é muito diverso das pessoas que estão em Ilhéus, que também é Bahia, sabe? Então, é preciso a gente se propor a fazer uma viagem e conhecer o continente africano, sabe? É importante. A gente tem uma lei que assegura isso, né? A gente tem uma lei que pauta sobre. E essa lei diz que a gente precisa falar de saberes. E a gente precisa perguntar para as pessoas o que é que você entende sobre saberes. O que seriam saberes ancestrais africanos? Né? Será que a gente precisa conceituar para essa pessoa o que são saberes, o que é ancestralidade? Para fazer essa busca. Tem muita coisa que a gente pode, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos idosos, as pessoas não aguentam mais abrir os livros didáticos, que é a pior coisa que pode existir ainda, e ver pessoas pretas acorrentadas, subservientes. Sabe? A gente precisa contar uma nova história, a gente precisa falar para os gestores que a gente tem que contar uma nova história, tem uma história para ser contada. Vamos deixar o livro e contar a nossa história. Então, a gente precisa propor essas pessoas que não estão abertas para fazer o cumprimento da lei. Ô, Cris, Formação de professores, importante. Formação de professores, de gestores, de pessoas, né? Vamos falar de desconstrução, né? É importante a gente falar sobre isso, gente, é muito importante. A gente precisa trazer essa pauta para dentro das escolas, a gente precisa reunir os grupos, a gente precisa criar ações dentro dos espaços escolares, a gente precisa falar, criar projetos, apresentar. Obrigada. A gente precisa criar projetos, convidar as pessoas a sentar na mesa, a sentar na roda, a sentar na gira, sabe? É importante. Tem tanta coisa que a gente pode fazer dentro do espaço escolar. A gente tem um projeto que chama Afrovivência. E nesse projeto, né, eu caminho, né, fazendo formação, ela falou de formação de professores. E nesse projeto, a gente fala um pouquinho de tudo, né? Fala de afeto, fala de culinária, fala de ancestralidade, fala de tecnologia, fala de muita coisa, né? A depender da temática. Mas sempre na gira. A gente precisa convidar as pessoas para sentar na gira, sabe? Sentar. E a gente tem culinária também. E a gente traz a culinária africana para nossas formações. E a gente come na gira. Que a comida, o alimento, ele é forma, sabe? De alcance também, de estratégia, sabe, emancipatória. Então, a gente precisa fazer uma gira, convidar todo mundo, fazer uma mesa para a gente sentar, convidar todo mundo, preparar um belo vatapá de inhame, sabe? Convidar, fazer inhame, colocar na mesa, convidar as pessoas para sentar, sabe? Colocar folhas, beber folhas e sentar. Vamos falar isso aqui agora? Isso aqui é ancestralidade. Bora? E a gente senta, convida todo mundo, senta na mesa, prepara uma comida, um banquete, sabe? Como uma boa comunidade africana, e senta todo mundo e come. E aí, vamos conversar agora na 10.639. E a 11.645 também está aí, gente. A gente precisa trazer essa pauta, né? Fortalecer. ô, Cris, Oi. muito potente tudo isso, né? Deu 8 horas, Sim. que era esse horário limite. É agora que a gente ia abrir para as perguntas, mas foi muito legal que já começou nesse embalo, foi ótimo, né?
Teve algumas perguntas que eu separei aqui, porque, enfim, o chat ele é muito Muito rápido, né? rápido. Então, exatamente. Então, tem algumas perguntas que eu deixei separadas para você fazer. E aí, eu queria até falar um pouquinho uma coisa antes. Foi um prazer conhecer a escola. Você me apresentou pessoalmente, né? Foi incrível e é uma coisa que me chamou muito a atenção. Eram as folhas que tinham coladas na parede. Eu até tirei foto, que tinha uma que era quem tem Xangô não precisa de Capitão América, né? E Isso. tinha assim, ó. Não vai dar pra ver, não. Mas que tinha quem tem Xangô não precisa de Capitão América. Isso me marcou Eu muito. fico. E aí, assim, é como Eu você falou, inventei essa André, né? frase e coloquei lá. Foi ótima. Eu cresci uma criança de terreiro que também não tive essa referência na escola, né? Então a gente sabia quem era Hércules, sabia quem era Thor, não sei o quê, mas não se tinha essas referências de figuras indígenas ou africanas. E isso era uma grande crise para mim na infância também. E Sim, aí eu tirei essa foto e coloquei no comentário, né? Quem tem Xangô não precisa de Capitão América e quem tem Malunguinho não precisa de Super-Homem. Malunguinho é uma divindade que a gente cultua aqui na Jurema, sim, que a gente tem como um herói pernambucano, porque ele era um líder quilombola, né, e indígena também. E aí eu estou falando isso por quê? Porque a Maria Filipa, ela vai ser reconhecida muito recentemente como heroína da pátria, né? E sim, aí eu queria que tu contasse para o pessoal, para quem não conhece, inclusive eu quero aprender mais também, quem era a Maria Filipa e por que que ela vai ser tão importante para dar esse nome para a escola. sim. Então, Maria Filipa, gente, foi uma mulher, né, muito aguerrida, sabe? Que habitava aqui a ilha de Itaparica e que liderou um grupo de homens e mulheres, povos indígenas, na luta pela independência do Brasil que acontece na Bahia. Eu costumo dizer isso. Não foi a independência da Bahia, foi a independência do Brasil na Bahia. A independência do Brasil na Bahia. E ela lidera essas mulheres e homens e pessoas de forma com várias estratégias, foram inúmeras estratégias. Desde estratégias, né? Ó, ela cozinhou, ela deu surra de cansanção, ela produziu armamento com madeira, sabe? Mas assim, a que a gente tem é sobre a surra de cansanção, que ela prepara uma comida com muito azeite, muita pimenta, e as mulheres atraem esses invasores até o porto ali na beira do mar, e ela serve essa comida. E aí ela serve com muito marisco, ela era marisqueira, uma mulher marisqueira, e eles preparam o marisco e servem. Muito azeite, muito leite de coco, muita pimenta, né? O resultado disso, uma boa dor de barriga. E aí, após isso, ela dá uma surra de cansanção e consegue retirar boa parte desses invasores, não é? Uma outra parte, que as invasões aconteciam pela água, principalmente aqui em Salvador, né? Pela água de vários fortes, né? Forte do Maitá, então várias entradas, né? Pelo mar, dos holandeses principalmente. E aí, com o grupo de pessoas liderado por Maria Filipa, eles conseguem, eles fazem uma caminhada pelo recôncavo baiano até chegar aqui nesse lugar que eu falei, que era um quilombo do Parque São Bartolomeu, que é uma ligação com o bairro de Pirajá. E eles vêm pela mata. Então, todo esse povo conquista a independência do Brasil na Bahia. Temos uma história grande com isso, mas o fato é que Maria Filipa é essa mulher, essa pessoa que lidera esse grupo com suas estratégias, uma mulher preta, certo? Marisqueira, da ilha de Taparica, que não estava no livro do panteão das heroínas e heróis brasileiros, que agora vai entrar para o panteão do livro, né, de heróis e heroínas. Temos outras aqui. Temos, né, no Brasil, a gente tem a Maria Firmina dos Reis, tem a Zeferina, mas Maria Filipa, ela estava fora desse panteão. E ela agora entra para o panteão, né, de heróis e heroínas negros da história do Brasil.
espero que a gente logo menos possa ter nos livros de história, ela e tantas outras mulheres. Então, a escolha da Maria Filipa, dar nome Maria Filipa, precisava ser um nome forte, potente, né? Não, não mais que Maria Filipa de Oliveira. E aí a escola Maria Filipa, Afro-Brasileira Maria Filipa. Esse nome tão forte, tão potente. Perfeito. Se deu por isso, gente. Incrível, incrível. Acho que como eu te falei, né? Tem algumas perguntas aqui. Uma pergunta que fizeram foi: até que série tem a escola? Até quinto ano. Do grupo 2 ao quinto ano, do ensino fundamental 1. E aí, outra pergunta interessante que eu achei, falou aqui sobre como você percebe, como você consegue observar e comparar a autoestima dessas crianças diante do mundo, dessas outras pessoas. Pronto. Das outras pessoas, assim, eu não entendi bem, mas eu vou falar das crianças da Maria Filipa. Isso, Ao da Maria entrar na Filipa Maria... para com as outras pessoas. Pronto, a gente tem, agora a gente está trabalhando, né, a gente está no eixo identidade, e o eixo identidade traz a temática seguinte. Esse eixo traz o seguinte: assim como os meus passos, o meu sentir vem de longe. Que trabalha as emoções. O foco, a pauta desse eixo identidade são as emoções. Então, a gente tem, em todas as nossas propostas, o trabalho das emoções. As crianças aprenderem a nomear suas emoções, como lidar com as emoções. A gente entra com a nossa psicóloga, que tem feito um trabalho bem efetivo assim, com as nossas crianças, com toda a comunidade. Então, assim, nesse eixo agora, as emoções. Então, assim, da autoestima. Pronto. Com isso, o que eu quero dizer, gente, são um conjunto de ações para a gente estar trabalhando a autoestima das nossas crianças, sabe? E a gente precisa dizer que, para o processo de autoestima, não é só sobre as questões físicas, sabe? É sobre todo o processo intelectual, sabe? Que não está somente nesse lugar das questões físicas. Então, a gente vai ter todo um trabalho, isso faz uma diferença muito grande, sabe? Se vocês puderem, um dia vão visitar Maria Filipa, conversem com as nossas crianças, sabe? Elas são bem, sabe? Então, esse é o reflexo de se fazer uma educação emancipatória, que tem um dos itens a autoestima. É só um dos itens. Perfeito. O Irá, ela perguntou aqui, primeiro ela fala que agradece por sua fala, sua generosidade, por sua partilha, e ela fala que é completamente perceptível a amplidão e multiplicidade de possibilidades que vocês vão criando. Dá para sentir na sua fala o quão a escola é viva e vai se fazendo viva sem engessamentos. E aí, perante isso, ela faz a pergunta, né? Ela gostaria de saber como são construídas as experiências em torno das relações de diversidade de gênero e sexualidade, e esses olhares para além da cis-heteronormatividade na sua perspectiva afro, né? Como é que a Maria Filipa vai lidar com diversidade de gênero e sexualidade? Então, a gente ainda no eixo identidade, mas acho que isso de forma transversal durante todo o ano, o processo inteiro. Mas nesse eixo a gente tem falado de semelhanças e diferenças. E a semelhança e diferença ela abrange um monte de coisa, sabe? Ela fala das diferenças dos tons de pele, diferenças de tudo. Né? Eles falam das texturas de cabelo, falam de uma forma muito ampla e da diversidade. Para as nossas crianças, gente, é tão natural, sabe? A gente tem uma mulher trans. Pró, tipo, sabe? É uma coisa tão natural, não sei nem como explicar isso para vocês, mas é muito natural, sabe? É muito natural. A pró, sabe? A pró. É a nossa pró, é a pró. E pronto, né? Então, assim, para eles é muito tranquilo, sabe? Mas a gente pauta sobre diferenças, sabe? Sobre respeito, nas atividades. A gente teve
Em agosto, em julho, a gente teve o dia do orgulho LGBT. E aí a gente falou sobre isso nas aulas, sabe? Eles falaram das cores da bandeira LGBT, sabe? Estudaram e tal, eles entendem, eles pautam. A gente foi para uma marcha, tinha um arco-íris e teve um que falou assim: olha só, a bandeira do orgulho LGBT. Então, é muito natural. As crianças são coisa, é muito simples para as crianças, gente. Sabe? Para as crianças é muito natural, sabe? Mas o diálogo acontece. A gente tem um diálogo e isso é prática pedagógica dentro de sala de aula. Outra pergunta que fizeram foi que gostaria de saber qual é a formação dos educadores da Escola Maria Filipa, né? E internamente como é feita a troca entre esses professores, né? Como é feito o trabalho. Pronto. São formados, são graduados em pedagogia ou letras, certo? Ou em dança, né? Depender da área, né? De como é feita a formação, a gente tem as jornadas pedagógicas, né? Uma vez ao mês. É importante dizer que não é um quesito ter letramento racial, não precisa ter letramento racial, até porque a gente não ia encontrar, a gente está em processo de desconstrução, gente, então a gente está se formando. Então não é um quesito isso. Se tiver, ótimo, beleza, tá bom, mas se não tiver, não é um problema. E a gente tem as ações e os diálogos constantes, sabe? Eu tenho um encontro com os professores uma vez, cada professor uma vez na semana, para a gente pensar projetos, para a gente fazer trocas. Hoje a gente estava fazendo uma troca e a gente vai surgir aí com a Pro, a gente conversando e tal, aí a gente vai surgir com a deusa da tecnologia na Afrotec. Então a gente começa a pensar, tem algo que já está ali posto, mas o que eu disse, podem surgir coisas no percurso. Mas o diálogo é constante, a troca é constante, sabe? Mas temos as nossas jornadas pedagógicas uma vez ao mês, último sábado do mês. Aí nesse sábado agora, eu ministro a formação. A gente vai falar de desenvolvimento infantil e das diversidades das infâncias. Porque os documentos que a gente tem falam sobre uma infância que às vezes não contempla as nossas crianças. Então, os documentos que estão postos, ele fala de uma infância que não é a grande maioria das crianças, não é? Então, a gente vai falar. A gente tem aí os teóricos que dizem, poxa, até 5 anos, uma criança precisa aprender, estar sabendo amarrar o sapato. Será que tá? Né? Por quê? O que está em torno? Então, a gente tem que falar dessas infâncias. Então, nessa semana, eu vou fazer uma formação pensando ainda na educação antirracista, do desenvolvimento infantil, das infâncias, e não da infância. Né? O que a gente tem posto é para um tipo de infância que não contempla a imensidão e diversidade das nossas crianças. Perfeito. Outra pergunta que fizeram foi se existe algum pré-requisito, né, para a inserção das crianças e estudantes. Não, não existe teste, isso para mim é ilegal, sabe? Nada disso, provar que está capaz, sabe? Eu não acredito nesses processos de escolas eurocêntricas que fazem teste com as crianças, para as crianças adentrarem como se eles fossem o último biscoito do pacote, essas instituições. Então, eu não pauto, eu não gosto, sou contra a escola que fazem teste com as crianças. Outra pergunta que fizeram foi como se dá o trabalho da escola com as famílias. Então, com as famílias, é constante, né? A Escola Maria Felipe é uma escola muito aberta, sabe? Então, a gente está fazendo troca o tempo inteiro, sabe? Tem os conflitos que tem dentro do espaço, né, educacional, né, na rotina. Mas os diálogos são constantes. A gente tem que estar criando ações para que a família esteja na escola. Agora a gente vai ter a Afrotec, a família está na escola. A gente vai ter agora, a partir de agosto, a gente vai iniciar com rodas de conversa, a gente vai falar de infância, a gente vai falar de como não construir uma sociedade machista e sexista,
sabe? Então a gente vai ter pauta, mesa com as famílias, a gente vai falar de alimentação saudável, a gente vai falar de alimentação ancestral, a gente vai falar de comunicação não violenta. Então, tem várias pautas. E as próprias famílias aqui que regem a mesa, sabe? Eu só faço mediar mesmo. Perfeito. Outra pergunta aqui. São várias, foram várias, né? Por isso que eu estou aqui bem. Essa pergunta é legal, achei ótima. Cris, como que no que as manifestações da cultura popular ajudam nesse processo? Se vocês as utilizam como ferramenta, e ela fala que pergunta porque os diferentes saberes nem sempre são reconhecidos como formas de educação, né? Então, como as manifestações da cultura popular ajudam nesse processo? E se vocês utilizam essas manifestações como ferramenta? Com certeza. Eu vou trazer uma manifestação popular que, para mim, faz parte até do meu processo, que é a. Vamos, eu falo, eu trago como manifestação popular, por exemplo, eu trago a ciranda, sabe? A ciranda é busca de conhecimento, é ancestralidade, sabe? Então, assim, eu estou dizendo uma, mas a gente tem outras manifestações, não é? Populares. Mas eu trago a ciranda porque é um movimento político, sabe? Eu trago a ciranda como movimento político. Se vocês não buscaram, não conheceram, busquem Lia de Itamaracá. Que é daqui, né, de Pernambuco. Lia de Itamaracá, rapaz, eu utilizo Lia de Itamaracá nas minhas aulas. Perfeito. Outra pessoa perguntou como a Maria Filipa consegue se manter financeiramente, visto que vocês também disponibilizam essas bolsas para as crianças, né? Então, como é que seria? Como é que. Gente, ó, é assim, né? Vendendo almoço para comprar janta. É vendendo almoço para comprar janta, né? Bárbara fazendo uma movimentação danada aí pelo mundo, sabe? E é isso. Tem meses que a conta não fecha, a gente aperta ali, aperta aqui para poder bater, sabe? Para fechar a conta. Não é fácil, viu? Perguntaram também quantas crianças atualmente tem na escola. 70 crianças. E existe algum projeto que vise contemplar a educação fundamental dos outros anos, dos anos finais? Não entendi. Perguntaram se existe alguma perspectiva de também adentrar com a educação fundamental dos anos finais. Vocês vão até tal idade, Ah, se sim, tem a perspectiva de. é um projeto, sim. Perguntaram aqui também como ter experiências com projetos como os apresentados por Cris na escola pública. Temos entraves severos produzidos pelo racismo estrutural. Quem pergunta afirma que é uma mulher negra que já atuou como diretora de escola pública e sofreu bastante. Então, assim, como não desistir da educação antirracista? Não desista, sabe? Não desista. A gente sabe que os enfrentamentos são muitos, mas não desista, sabe? É um desafio, sabe? Não é simples. Ela está falando de um espaço público. Não é simples, é um desafio. Sabe, eu acho que é um pouquinho a cada dia. Eu sempre pauto que a gente tem uma lei e a gente precisa, se for necessário, esfregar essa lei na cara das pessoas. Temos uma lei, sabe? E as pessoas precisam entender o que é do entendimento das pessoas que sejam falar de saberes ancestrais africanos, sabe? Saberes, saberes. E aí eu tenho uma gama de saberes, as pessoas precisam entender sobre isso. Outro dia, a professora falou comigo na formação que estava proibido de fazer capoeira na escola porque a gestão não queria que fizesse capoeira, sabe? Capoeira é estratégia de sobrevivência de um povo, é história, é cultura, é saber,
precisa entender da capoeira, sabe? Pessoas utilizavam a capoeira para sobreviver. Era uma estratégia de sobrevivência. Será que a gente precisa contar a história para essas pessoas? Precisa. Não é fácil, sabe? Não é fácil. Eu já fui para uma formação, gente, numa escola no Nordeste mesmo. Não me lembro que estado foi. As pessoas queriam me almoçar nessa formação. Só tinham pessoas brancas, sabe? Tipo, historiadores, ainda que me perguntou: não é possível que uma professora queira formar crianças através de algo que não está posto aí, sabe? Um historiador falou isso comigo, então a gente vai encontrar essas pessoas, gente, sabe? E aí é isso, eu tive que reverter para ele por causa de pessoas como você, sabe? Pessoas como você, que a gente teve um apagamento terrível, sabe? Então, assim, a gente vai encontrar pessoas dentro do meio acadêmico, dos espaços escolares, que vão estar ali querendo, sabe, jogar a toalha em cima da gente. Mas é sobre isso. Então, eu digo, meu Deus do céu, esse povo vai acabar comigo aqui agora. Porque foi terrível, sabe? E aí, é isso. Eu tava no início, eu queria ficar no embate, mas depois eu descobri, ó, sabe? Eles são o que são e nada vai mudar na cabeça desse povo. Então, eu tava começando a minha trajetória, gente, eu queria bater de frente, sabe? Se eu pudesse, eu passava pela tela. E aí, mas é sobre isso. Ô, Cris, Oi. Carol está pedindo para você falar um pouco mais sobre os três eixos pedagógicos que guiam a escola, né? Ancestralidade, identidade e comunidade. Pronto. Ancestralidade, a gente inicia, diferente das outras escolas que trabalham aquela árvore genealógica, a gente não trabalha. Porque a gente não vai conseguir abarcar e trazer diferentes concepções familiares, né, para pensar. E a gente precisa iniciar falando dos reinos, impérios e dos povos, né, originários. Então, as crianças fazem um estudo, claro, que é de forma acessível, né? Ao que as crianças conseguem entender, tudo isso é de forma muito lúdica, teatrinho, fantoche, para a gente contar o Império de Mala e tal. A gente tem identidade, que é esse trabalho que a gente faz agora das emoções, falar da autoestima, falar da representatividade, tem a TEC também na identidade. O eixo comunidade é o eixo que a gente também traz quilombos, os povos, né, tradicionais de quilombo. Então a gente fala muito de quilombo, né, de comunidades. Então esses de três eixos, eles nos orientam em algumas práticas. Todos os eixos a gente fala de alguma mitologia. No final do ano a gente fala do Kwanzaa, no final do ano a gente fala a mitologia de Oxum, mitologia de Oiá, temos mitologia de Xangô, mitologia de Ogum, mitologia de Nanã. Então a gente está sempre ali movimentando, sabe? Dentro do eixo, gente, acontece tanta coisa. A gente tem no eixo comunidade o Olojá Street. A gente tem a gente tem a feira de a, a Semana de Arte Negra e Indígena que aconteceu no eixo ancestralidade. Então tem muitas atividades que acontecem dentro desses eixos. Esses eixos correspondem às unidades. Então, primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade.
Perfeito. Uma pessoa perguntou aqui também se existe algum trabalho com hortas agroecológicas. E aí você estava falando sobre as ervas medicinais, né? Acho que tem super a ver. Isso. A gente tem a nossa farmacinha, né, de ervas lá, que a gente tem. A gente está iniciando agora no mês de setembro o espaço que a gente tem, que é para montar uma horta, que a gente tinha uma horta no outro espaço, a gente mudou. E aí a gente está remontando a horta. Então vai vir uma profissional, a Joyce, que vai fazer um trabalho com as crianças e com as famílias com a horta. Mas é para além disso, né? A questão do cuidado, a gente trabalha as forças da natureza. Então, a gente tem um trabalho ambiental que perpassa por horta, né? A gente fala de animais, a gente fala do ar, do vento, do mar, sabe? Do sagrado. Perguntaram também sobre o horário de funcionamento da escola, se ela é integral, se não é integral. É integral, é integral. E também pediram para você falar um pouco mais sobre as datas comemorativas que ocorrem na Maria Filipa, né? Festas. Que datas específicas são essas que comemoram na Maria Filipa? Então, a gente tem um calendário nosso, que eu falei que é o calendário decolonial. Começa com a data das mitologias, a gente tem o Intiheim, que é aquela festa da colheita no São João. A gente tem Marielle, a gente tem Dia dos Povos Originários, a gente tem do Orgulho LGBT, a gente tem. Oh, gente, são várias datas, mas elas nada dialogam, de certa forma, com os calendários coloniais, sabe? A gente tem a Marcha das Margaridas, tem o Júlio das Pretas, a gente tem Dia da Família, que foi agora em julho para agosto. A gente tem a gente tem a Semana dos IBGs, que é a Semana da Criança. Então, a gente tem a Semana dos IBGs. Tem muita coisa desse calendário, sabe? As crianças sabem que é Páscoa. A gente não comemora na escola, mas a gente fala. Porque é isso, né? Mas a gente não faz uma atividade para a Páscoa. Muito interessante isso que estás trazendo, porque dialoga totalmente com a mesa anterior, a sua, que foi a com o Rosenilton e o Alan. E o Sim, Rosenilton falou sobre, criticou também, né, sobre a pedagogia do evento, que era essa coisa, né, de você folclorizar, fetichizar essas datas, né, como o Dia do Índio, como esse sim. engessar, como vai ter o Dia da Consciência Negra e isso é tudo, e não trabalhar como o âmago da coisa, né? É de forma transversal, é o que eu digo, de 365 dias do ano a gente fala da valorização dos saberes ancestrais do povo preto e indígena, o tempo inteiro. Não tem um dia É, específico para a gente falar, a gente fala todo dia. uhum, perfeito. Uma pessoa também Eu vi perguntou aqui a pergunta, aqui, como a escola dialoga com a BNCC? Então, gente, a base comum curricular, como eu falei no início, é a base que a gente tem, não é a melhor possível, porque eu acho uma base excludente, certo? Essa base fala de uma criança, de uma infância, e que não abarca as nossas crianças pretas e suas diversidades, sabe? Mas é o documento que a gente tem para legitimar a ação da infância, certo? Então, assim, dentro do que ele diz, a gente tenta trazer isso, sabe, para as nossas práticas, que é o que eu falei lá no início. Se ele fala que a gente tem que fazer atividade sensorial, do estímulo sensorial, a gente faz a nossa atividade sensorial, que é esfregar folha, é trabalhar na argila, sabe? Se ele, a gente tem que trabalhar a atividade sensorial da escuta, a gente vai fazer o que? Música. Então a gente toca tabaco, toca tambor, berimbau, e outros instrumentos. Estou dando aqui alguns. Se ele fala que a gente tem que fazer o trabalho do paladar, a gente faz o trabalho do sensorial do paladar, do cheiro. A gente faz uma atividade de cheiro maravilhosa, gente, que inclui, inclusive, ervas, para as crianças diferenciarem o cheiro das ervas. E a atividade, olfato.
Então, a base, a gente está alinhado à base, certo? Mas eu sempre digo que não é a melhor que a gente poderia ter. Essa base, quem sentou na mesa para fazer a base, não pensou na necessidade da infância, e principalmente das crianças pretas. Perfeito. Perguntou aqui também sobre a educação física, que é um componente obrigatório, né? E aí, como a escola vai conduzir a educação física, o trabalho com o corpo, né? E a cultura corporal. Circo, capoeira, dança afro, danças de rua. O PPP tem sim, gente. Pode solicitar pelo e-mail escolinhamariafilipe@gmail.com. Vou pegar só uma garrafinha de água. Peraí que eu volto. Vou pegar só uma água. Claro. Ô, gente, só avisando que já passou de 8h30, a gente vai até às 9h, né? Então, nós estamos aí nos últimos 26 minutos do nosso encontro de hoje, né? Já já a gente está se encaminhando para o fim. Ainda tem, né? 26 minutos dá para conversar muito, mas só lembrando isso. Então, quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. Nós temos ainda algumas perguntas na lista de perguntas, né? Mas ainda não dá Pronto, tempo de pronto. responder outras. Fala quando você fazer outra formação. Ah, tô pensando, gente. Tá pensando na formação para setembro, para outubro. Uma afrovivência bem bacana. Vai ver um dia inteiro de vivência, bem bacana, com práticas, com culinária, com música, com dança. Ô, Cris, perguntaram se você sabe informar se existe algum núcleo de estudos étnico-raciais da Secretaria de Educação de Salvador. Que eu saiba, não. Pode até ter, gente, mas não tô sabendo. É para o público de fora. Para quem tiver com vontade e puder participar. Ô, Cris, perguntaram aqui também, na verdade, pediram para você falar um pouco mais sobre Sim. o livro de Bárbara. E aí eu até afirmo que não é o livro, né? São os livros, que ela tem uma produção É. que não é única, Vou nem né? procurar aqui agora. E aí pediram para você falar não só o nome, mas para você falar um pouco sobre o livro de Bárbara e, por que não dizer, os livros, né? Que ela tem mais de um. Bárbara tem vários livros, gente, mas tem uns dois que são meus xodós, que é o História Preta das Coisas, né? 50 invenções científico-africanas e tecnológicas. E tem como ser um educador e educadora antirracista. O livro é um presente, assim. Inclusive, eu estou iniciando um outro ciclo, gente, de formações que é inspirado em como ser um educador antirracista, ou educador antirracista. A formação é baseada, inspirada no livro da Bárbara. E é um livro maravilhoso, muito bom, gente. Fala de ações, fala um pouco da Escola Maria Filipa, fala de como ela pensou a escola, fala de questionamentos que as pessoas trazem, sabe? Fala da dinâmica, fala de como se pensar e como se iniciar como educador, educador antirracista. Pronto, detalhes da formação, gente. Eu posso disponibilizar aqui meu zap para vocês. 719-8290-5917. 719-8290-5917. Eu escrevi aqui no chat também. Pronto. É isso aí. Podem me chamar, que
assim que tiver marcado tudo direitinho. Agora teu WhatsApp vai bombar. Haja conversa agora. Ó, É o WhatsApp que está disponível lá na página também. tá perguntando como a escola lida com a questão da interculturalidade. Assim como ela lida com outras questões, né? A gente tem uma diversidade muito grande, né? Cultural na Escola Maria Filipa, sabe? A gente tem um processo de intercâmbio com pessoas que passam um mês na Maria Filipa. Recentemente a gente recebeu uma família do Mali. Agora a gente está com a família do México, mas tem circula muita gente, sabe? Em períodos no espaço escolar. Aí vocês me perguntam como é que as crianças lidam com esses processos. Dentro da própria proposta pedagógica, a gente já fala um pouco, sabe? A gente já dialoga, a gente já propõe propostas que dialoguem sobre. Mas a escola o tempo inteiro, a gente está recebendo pessoas, agora a gente está com uma pessoa, uma família que todo ano eles passam um período aqui, 2 vezes aqui, desde a abertura da escola. Eles vêm do México e ficam um período aqui. E aí, ela sempre realiza uma atividade de um ritual dos povos maias. Então, a cada ano ela faz uma atividade diferente, né? Esse ano ela vai falar com as crianças sobre as deusas maias. Então, eles, né, as crianças se relacionam bem, gente, porque eles estão em tempo inteiro dialogando com outras pessoas de outros espaços, de outras culturas, de outros saberes. Ah, História Preta das Coisas, História Pretinha das Coisas. História Pretinha das Coisas é um livro infantil que conta a história de uma menininha. História Preta das Coisas que vem listado 50 invenções científico-africanas. Qual a diferença dos livros? É esse. Inclusive, se eu não me engano, ela esteve aqui recentemente para lançar o livro Como Ser um Educador Antirracista, aqui em Recife. Sim. No dia que você foi lá, ela estava lá. Foi. Quando eu tava lá, estavam vocês duas. Porque eu tenho muito orgulho, gente, de dizer isso. Nós somos irmãs. A Bárbara, né? Ela é minha irmã caçula, que eu amo de paixão da minha vida. É isso que eu já falei. História Pretinha das Coisas é um livro, uma literatura infantil. História Preta das Coisas é o livro que traz estado. Sim, recebemos. Recebemos. Crianças de outro estado, de outro país. Sim, temos uma formação pedagógica. Aí, Cris, tem um grupo no WhatsApp do curso. Aí eu vou disponibilizar então o teu contato no grupo, porque, enfim, acho que aqui Viu? nas mensagens vai se perder, né? Viu? Aí eu vou Pronto, colocar pode lá no grupo. disponibilizar. E aí, gente, algumas Obrigada a você, gente. perguntas. A gente ainda tem aqui Pode 15 minutinhos, perguntar. 10 minutinhos, que acho que os 5 finais eu Pode vou ficar fazer só tranquilo. uma mensagem final, mas temos 10 minutinhos ainda que dá pra gente conversar. Pode perguntar. Gente, eu amo fazer troca, partilhar. Para mim está sendo um prazer. Eu acho que as pessoas não têm mais perguntas, não.
Ó, perguntaram aqui se é necessário agendamento prévio para visitar a escola. É, sim, é importante. A gente tem feito agendamento para as quintas-feiras. Tem planos futuros, sim. A gente está indo para o Rio de Janeiro em 2025. Vem-se para Recife. Bora! A ideia é essa, gente. Uma Maria Felipe em cada cantinho do Brasil. E eu super apoio começar pelo Nordeste. Deus me livre de não ser nordestina. Aí falou aqui, ó, Bora, vem um minha axé pra gente. Eu fui em Lagoa. São Paulo há pouco tempo fazer uma formação lá no Sesc Pinheiros. Como é que a gente lida com os pais que percebem a escola não são o que eles esperavam? Poxa, difícil, né? Para eles. É isso, né? É o diálogo, gente, né? A gente é isso, né? A gente tá ali dialogando com as famílias e tal. Mas se de repente não é aquilo que tu espera, vai fazer o quê? Não é? A gente tem o direito à liberdade de fazer nossas escolhas, não é? Olha que legal, voltada para as crianças de terreiro. Eu amo. Ó, Cris, perguntaram sobre a escola ser trilingüe. Isso é uma pergunta bem legal. Isso. Cadê? Não vi. Ah, sim. Você saber a opção da escola de ser trilingüe. Inglês, português e Libras. Eu já estive, tem 2 meses que eu estive. Aí fui para Feira Preta e fui para o Sesc Pinheiros logo depois. Ô, Cris, Tânia pergunta se na escola vocês têm também alunos com deficiência. Temos, temos crianças neurodivergentes, temos crianças com deficiência física. Obrigada a vocês, gente, gratidão a vocês. Me encontro nacional de crianças de achei. Ai, me trocar a escola. Ai, que legal! Ai, eu amo, gente. Ó, pergunta se tem essa. Aqui tem coisas que você já foi respondendo, né? Como é isso que, da seleção das crianças. Né? Perguntaram se existe uma seleção Sim. para as crianças. E aí você falou que Não há não, né? Que seleção, não não. tem. Não tem seleção. A prática da capoeira é constante. Toda quarta-feira a gente tem aula de capoeira com a Pro Dandara, com a Pro Joyce. Toda quarta-feira. A gente tem capoeira. Segunda-feira a gente tem circo. Terça-feira a gente tem dança afro. Quarta-feira capoeira. Quinta-feira a gente tem teatro e artes visuais. Sexta-feira a gente tem batalha de rima e hip hop. O que eles perguntaram quantas crianças tem em média por turma. Não entendi. Quantas crianças estudam numa sala de aula? É, A por gente turma. colocou uma média de 15 crianças por turma. Nossas salas são pequenas. Não são salas grandes, gente. As salas são pequenininhas. O maior espaço que a gente tem é o espaço do auditório. Mas as salas não são tão grandes. Então a gente não tem como colocar, né? É uma escola particular, gente. Não, ninguém financia. Axé, esse era um espaço gigante mesmo. Ô, Cris.
Oi. Queria agradecer a tua participação Ô, gente, eu que hoje. agradeço a você, Henrique, pelo convite. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? E das tantas coisas que a Obrigada. gente foi tendo no WhatsApp, virtual, Sim. enfim, uma gratidão enorme, né? E a troca de hoje foi muito bonita, foi muito potente. Uma série de perguntas, as perguntas não pararam, o que é um ótimo sinal. A gente vê que hoje é um dia de semana, quase 9 horas da noite, a gente tem ainda mais de 150 pessoas Ai, atentas que na bom, sala. gente. Ai, eu Teve fico picos feliz. de 200, assim, mas foi bem legal hoje, foi incrível. Ai, que massa, Então, fico feliz. só agradecer por tua presença, por tua fala, por todas essas trocas, né? Espero te encontrar aqui em Recife. Logo, logo, bora marcar uma formação presencial em Recife, gente. Aí, ó, vamos embora. E passar para você fazer suas considerações finais também. Tá certo. Já é para eu me despedir? Isso, exatamente. Ah, eu estava esperando. Ó, gente. Ô, gente, o que eu posso dizer é que foi muito bom estar aqui com vocês. Sabe, eu me sinto muito feliz em partilhar um pouco do que eu sei. Eu gosto também de aprender pra caramba. Sabe, a Maria Filipa foi um divisor de águas na minha vida. Eu chego na Maria Filipa sem ter nenhum letramento racial, sabe? Então, assim, eu agradeço a ancestralidade, sabe? Agradeço a esse espírito Maria Filipa, sabe, que me convida e me convoca e me emancipa, né, nesse espaço. Sou muito grata à espiritualidade pelos caminhos que ela me conduziu e me conduz. É um prazer enorme estar aqui partilhar com vocês. Estou à disposição, tá certo? Eu agradeço muito, Henrique. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a vocês por estarem aqui, como o Henrique disse. Hoje é um dia de semana, a gente está todo mundo cansado, né? E a gente está aqui falando, sabe? Para mim foi muito gratificante, muito feliz de verdade, sabe? Eu gosto muito de falar, eu sou educadora, né? Como eu disse no início, há mais de 15 anos, mas a educação antirracista é algo que tem me fez extremamente muito feliz, sabe? Eu fico muito, me sinto realizada em partilhar, sabe? Eu gosto de partilhar, eu gosto de trocar, eu gosto de conversar. Eu sou nordestina, sou baiana, sou professora, a gente gosta de conversa, né? A gente gosta de fazer trocas, tá certo? Então, eu agradeço a todo mundo, desejo para todo mundo caminhos muito abertos, caminhos tranquilos, potentes, sabe, emancipatórios, sabe, que vocês consigam vencer os desafios que é promover uma ação antirracista, tá certo? E eu estou à disposição, meu zap está aí, se vocês quiserem ideias, propostas, que vocês precisarem, pode contar com o Procris, viu? Mas, ó, linda, Cris. Só agradecer. Também queria agradecer, nesses momentos finais, a diretoria da oficina, em nome de Marcos Batista e de Ingrid Mello, ao Instituto de Arte Contemporânea e à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, através da figura do diretor, que é Thales Colatino de Barros, que é um parceiro da nossa instituição, a todo mundo que faz a nossa equipe de educação lá no museu, né, em nome da gerente de educação e pesquisa, que é a Ariana Nuala, e todas as educadoras, educadores, todo mundo que faz parte da nossa equipe. Está todo mundo bem feliz com esse projeto. Hoje a gente finaliza nosso primeiro módulo, né, passou rapidinho. E aí, uma alegria, né? A gente tá nesse curso, fazendo e dando certo. E na próxima terça, não, minto, na próxima quinta, que é depois de amanhã, né, a gente já vai ter, que são terças e quintas.
vai ter a abertura do segundo módulo, né? E vai ser a conferência de abertura com a querida Deba Takana, que é uma artista, professora. E aí o segundo módulo é o módulo que vai falar sobre a Lei 11.645 e os saberes indígenas, né? Então vai ser a conferência de abertura sobre esse módulo, vai ser bem potente também. Então fica todo mundo atenta e atento e atente para quinta-feira, depois de amanhã, já começa esse módulo. O manual, todo mundo recebeu, né? É no manual que tem o material que a Cris disponibilizou, né, de leitura, não só a Cris, mas todas as pessoas participantes do curso. Então, no manual vão ter as mini bios das pessoas que estão participando, palestrando, e abaixo da mini bio vai ter assim referências. Muita gente estava perguntando onde é que encontravam esses textos. Aí, referências. Aí você vai ver um link, é um link do Drive. Né? Todas as pessoas palestrantes têm os seus links próprios. Então, é só vocês irem no nome de Cris, tem a mini bio de Cris, embaixo vai ter a referência, dá um Ctrl Czinho, dá o Ctrl V e vai ter acesso aos textos que Cris disponibilizou. E aí isso aí é o material obrigatório para o nosso curso, para a nossa carga horária, né? Que é a nossa carga horária assíncrona. Nossas cargas horárias síncronas são esses encontros virtuais, essas aulas virtuais, e as assíncronas são esses textos de referência que as palestrantes estão deixando. E aí a gente acabou de colocar aqui no chat justamente o link do Drive de Cris. E aí, só agradecer mais uma vez. Até depois de amanhã, com a aula de Debatacana, que é a abertura da conferência sobre a Lei 11.645 e os saberes indígenas, né? Abrindo nosso segundo módulo. E é isso, gente. Só agradecer a atenção de todas as pessoas que ficaram aqui até essa hora. Eu sei que é cansativo, a carga horária de noite, né? Todo mundo trabalhou, todo mundo está cansado, mas essas trocas são muito bonitas de ver acontecendo. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente.